Doutor Adrio, boa noite, seja bem-vindo à RCTV e ao 27 Segundos. Boa noite, Hermes. Compartilho a alegria de estar aqui com as pessoas em casa. Doutor Adrio, o que lhe motivou a ser candidato a Procurador-Geral de Justiça? Hermes, eu sou um apaixonado pelo Ministério Público há 21 anos, desde que ingressei em 1994. Converso sempre dizendo que candidatura à Procuradoria-Geral de Justiça tem por objetivo prestar um serviço de gestão. E para que isso aconteça, é preciso ter circunstâncias pessoais que permitam isso, é preciso estar preparado, ter capacidade e maturidade para conduzir um diálogo com a instituição, que é plural, que tem divergências, naturalmente, como toda instituição, e ter também a disponibilidade, a motivação de fazê-lo. E, naturalmente, há circunstâncias institucionais que permitem e que favorecem isso. Nós precisamos, de fato, avançar no que diz respeito à qualidade da gestão, como praticamente todas as instituições de Estado, e, de fato, buscar uma política institucional de maior integração e uniformidade dentro do Ministério Público. Como é que o senhor analisa esse momento que o Ministério Público vive em todo o país? Não só o Ministério Público Estadual, mas o federal também. Como é que o senhor analisa esse momento da instituição Ministério Público? O Ministério Público é uma instituição que, a partir de 88, tem uma força, um vigor impressionante e uma legitimação social diferenciada. Nós continuamos acho que em terceiro lugar nas pesquisas de identificação da sociedade com as instituições de Estado. Perdemos apenas para a Igreja e Forças Armadas, é uma instituição muito forte na sociedade. E o Ministério Público atravessa um momento singular, sobretudo por sua atuação. E aqui, Hermes, é importante a gente dizer, o Ministério Público é uma instituição de Estado e, por fazer parte desse sistema de controle de Estado, força o Estado a realmente adquirir todas as suas capacidades de garantia do que a Constituição assegurou em 88. Então, é nesse sentido que eu vejo o Ministério Público hoje como um momento importante para a construção da cidadania brasileira. Quais as principais propostas que o senhor destacaria no seu programa de gestão? Basicamente, nós temos dois eixos, né? Há um eixo interno nosso, administrativo, de qualidade dos nossos serviços. Isso é preciso ser rediscutido, ser rearranjado, reorganizado dentro da instituição. Para você ter uma ideia, nós temos ainda diferenças de quantitativos muito grandes em determinadas regiões do Estado. O Sertão, por exemplo, o Alto Sertão da Paraíba, tem uma média de promotor por 100 mil habitantes da ordem de 2,87. Quando nós chegamos em uma determinada parte do Estado, essa média sobe para 5,64, 5,90. Né? Há uma média nacional aí de 5,50, 5,60, o que demonstra que, de fato, a gente precisa se reorganizar melhor, encontrar um novo modelo interno que permita que o nosso serviço seja feito com mais qualidade. Do ponto de vista da sociedade, indiscutivelmente a gente precisa sintonizar duas linhas básicas. Uma primeira de conferência de participação social, a gente precisa abrir mais para guardar essa sintonia daquilo que a gente faz com que a sociedade almeja e deseja, e isso é diferenciado nas regiões do Estado, isso muda, isso altera, não há uma linha uniforme. E segundo, buscar indicadores sociais e econômicos que permitam essa atuação sintonizada. A gente precisa construir uma agenda de prioridade consistente, sem falar, obviamente, a partir daí, o desencadeamento de uma linha de uniformidade e de integração. O Ministério Público tem muito um fenômeno de esforço pessoal do promotor. As coisas acontecem em virtude do esforço pessoal do promotor e é preciso a gente despersonalizar isso e deixar que inverter essa situação para a instituição. Isso, as coisas têm que ser institucionalizadas. E esse é um esforço que a gente precisa fazer nesse momento. O senhor falou das prioridades do Ministério Público. Qual a prioridade do Ministério Público da Paraíba? A gama de atribuições do Ministério Público é enorme. Sim, mas deve ter uma lá que se destaca, né? Dentro da... que o filósofo diz é a prioridade número 1. Para você ter uma ideia, Hermes, é muito interessante isso, porque em determinado momento o Ministério Público absorveu uma lógica de construir uma estratégia institucional, e isso a nível nacional, vários Ministérios Públicos enfrentaram essa discussão, e na hora de definir as prioridades, por força da Carta Constitucional, por força do leque de situações que a gente tem, sempre era muito difícil fazer essa construção dessa agenda prioritária. Vou lhe dar um dado. O Conselho Nacional do Ministério Público recentemente publicou uma coletânea de informações, agora em 2015 eles chamam um retrato do Ministério Público brasileiro,
E lá, metade do que o Ministério Público da Paraíba faz é patrimônio público, combate à corrupção, saúde e educação. Claro que também é um enfoque muito grande na área de infância e juventude, mas essas são as 3 linhas de maior demanda existente hoje. É claro que quando você alinha isso a uma série de dados e informações, basicamente a gente tem mais ou menos uma referência do que de fato a sociedade paraibana espera do Ministério Público. Certo. Doutor Adrio, os outros candidatos se comprometeram, pelo menos que deram entrevista aqui, em construir uma nova sede para o Ministério Público do Estado. Está dentro também dos seus planos de gestão a construção dessa nova sede, ou o senhor não elenca essa nova sede entre as prioridades? Hermes, qualquer procurador-geral que assumir agora, né, e nós temos a intenção, estamos muito confiantes disso, herda basicamente 2 decisões. Uma primeira decisão administrativa que foi adotada inicialmente, uma busca para um financiamento da construção de uma única estrutura física do Ministério Público na capital. Isso decorreu aí por volta de 2011, 2012, essa discussão. Essa ideia que vinha com o financiamento dentro de uma linha do BNDES Estado foi abortada, ela foi deixada de lado. Em 2013 e 2014, nós tivemos uma nova decisão no sentido de que isso poderia ser feito com recursos próprios, né? Houve um redimensionamento quantitativo, se diminuiu. A grande questão é a seguinte: se nós avaliarmos o que foi investido até agora na construção de uma nova sede do Ministério Público, nós vamos ter aí um nível de investimento inferior a R$1 milhão ano. Se você dimensiona aí com recursos próprios uma construção de uma sede da ordem de 20 milhões, nós passaremos aí 20 e poucos anos fazendo uma construção desse tipo com recursos próprios. E isso precisa ser analisado do ponto de vista de viabilidade técnica, financeira, orçamentária. Por quê? Porque só na capital a gente paga de aluguel 9 prédios, dá em torno aí de R$600 mil ano de aluguéis. Fazendo essa projeção para 20 anos, a gente corre o risco de construir uma única sede pagando 2 de aluguel e fazendo esses investimentos nesse porte. Então a discussão precisa ser vista, ser reanalisada com muito cuidado para se verificar se a viabilidade orçamentária financeira permite de fato erguer isso. Agora, o que é fato é que nós precisamos ter de fato ter uma estrutura única que possa dar essa identidade física, essa funcionalidade ao Ministério Público na capital do Estado. Como é que o senhor observa a falta de promotores pelo Estado? O Ministério Público terá também que priorizar concurso público para a nomeação e a convocação de novos promotores de justiça para preencher todas as comarcas? A lógica é a seguinte: nós temos uma lei de responsabilidade fiscal que tem aquele estrangulamento, o limite de gastos com pessoal que vai até 2%. Aí limite prudencial nós vamos para 1,8%. O Ministério Público hoje tem cargos vagos de promotor da ordem de 43, né? São 43 cargos, 21 cargos de primeira entrância e mais uns 22 cargos de segunda. A média, a ideia que se tem de um concurso para promotor que está se encaminhando, está em fase preparatória, é de se fazer o chamamento, o recrutamento de pelo menos mais 10 para recompor aposentadorias, etc. Isso não atende à demanda e aos cargos vagos que nós temos hoje. Por isso que eu digo que é preciso a gente ter a capacidade de inovar e buscar soluções criativas que permitam a gente ter um serviço de qualidade em regiões em que nós vamos ter dificuldade de prover todos esses espaços com membros do Ministério Público, isso a curto prazo. É claro que a médio e longo prazo aí é rediscutir a carreira, a engenharia toda da carreira, como ela é feita, e a ideia é que a gente faça ciclos permanentes de aprimoramento da carreira e que a gente possa verificar essa situação. Mas isso é um problema e a gente precisa encontrar aporte diferenciado de assessoramento, de estágio, enfim, de tecnologia que permita a áreas em que a gente tem um certo despovoamento de membros, de promotores, a gente ter esse serviço prestado e prestado com qualidade à sociedade. E quanto aos servidores do quadro administrativo do Ministério Público, há necessidade também da realização de novo concurso? O Ministério Público está fazendo um concurso agora, né? As provas foram no último domingo, isso, não é isso? Isso. Mas é suficiente para preencher a carência do Ministério Público? O levantamento da gente é que a gente tem basicamente uma situação que é de um contexto histórico que nós temos,
de um quantitativo muito pequeno de servidores efetivos, né? Grande parte de servidores também, em torno aí de 300, que são servidores cedidos de outras instituições para o Ministério Público, e é um quadro que dificilmente a gente vai ter condição com um único concurso de atender a uma demanda em todo o Estado. O que é importante a gente fazer, o nosso dever de casa, Hermes. Como? Para você ter uma ideia, a gente precisa ter técnicas de gestão que permitam a gente dimensionar com segurança qual é a mão de obra que a gente precisa e qual é a qualificação. Para isso, a gente desenvolveu ainda esse ano uma ideia de padronização de rotinas administrativas. Para você ter uma ideia, a gente conseguiu mapear as rotinas mais importantes de uma promotoria, a gente chegou a um dado de 47 rotinas que são desenvolvidas desde atendimento ao público, juntada de documentos, etc. Isso num total de 358 operações realizadas só por servidores dentro de uma estrutura de promotoria. Então a gente precisa dimensionar exatamente isso, gerenciar os custos desse tipo de atividade e a partir daí, de fato, a gente desencadear um processo de identificação do total de vagas, como a gente vai poder preencher isso com qualidade para que o nosso serviço seja bem prestado. Eficiência, eficácia e otimizar todas as demandas da sociedade. Isso é fundamental. Quando se trata de dinheiro público, é fundamental.